Olá! Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Pedro Eduardo Menegasso. É um prazer recebê-lo, Pedro. Prazer é nosso estar aqui representando o Conselho nesse programa. Bom, Pedro, acho que a gente poderia começar falando justamente sobre o Conselho. O Conselho é uma autarquia federal, né? Qual que é a principal missão, o objetivo dele? O Conselho ele é uma autarquia pública federal que ele tem por objetivo fiscalizar o exercício da profissão de farmacêutico, né? E assim como outros conselhos de outras profissões, nós fiscalizamos o exercício da profissão e a função dos conselhos em geral é proteger a sociedade. Nós protegemos a sociedade relativamente ao exercício dos profissionais. Então, por exemplo, nós fiscalizamos a conduta correta do profissional, o cumprimento da legislação a respeito da profissão farmacêutica e o exercício ético da profissão. Então essa é a função do Conselho Regional de Farmácia. Só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, em quais áreas o farmacêutico ele pode atuar? Olha, farmácia hoje é uma das profissões que mais tem áreas de atuação. Só nosso Conselho Federal ele já descreve 74 áreas que o farmacêutico pode atuar. Mas a mais tradicional delas é a farmácia e drogaria, né? É o local onde a população tem o contato com o farmacêutico mais frequentemente. E aí que é o foco da nossa atenção, porque é onde mais há o contato entre o profissional e a população, e somos funcionários, na maior parte das vezes, de um sistema que pretende vender, e o farmacêutico é a defesa da população. Então, numa relação onde alguém quer vender e alguém quer comprar, quem está ali no meio regulando essa relação e protegendo a saúde é o farmacêutico. Então, muitas vezes a população não compreende a nossa posição. Puxa, aquele farmacêutico chato não quer me deixar comprar esse remédio. Preciso ter a receita, obrigatória a receita. Mas isso, quando verdade, fazemos isso, estamos fazendo no sentido de proteger a saúde da pessoa, inclusive porque aqui no Brasil se banaliza o consumo de medicamentos e se tem a impressão de que qualquer coisa pode ser utilizada sem nenhum risco, o que é uma coisa muito perigosa. Claro. Qualquer medicamento pode trazer riscos e até riscos sérios à saúde, se consumido de maneira errada, de maneira inadequada, com indicação errada. Com uma dosagem, né, muito alta. Errada, e muitas vezes para um objetivo para o qual ele não serve, por indicação de um parente, de um vizinho. As pessoas têm a mania ainda da época que não havia farmacêutico nas farmácias, e eles têm mania de ir lá e comprar qualquer coisa sem receita. E hoje, como a gente está lutando aí para regulamentar, para regularizar essa situação, para cumprir a lei, para que haja farmacêutico, o papel dele é justamente esse, regular essa situação e não permitir que as pessoas se automediquem, não permitir que esse consumo de medicamentos ocorra de maneira irregular, irresponsável, e que as pessoas passem a ter problemas sérios de saúde. Então, se o seu farmacêutico indica e coloca, olha, não deve se comprar esse medicamento sem receita, acredite nele, porque ele está agindo em respeito à defesa da sua saúde. Pedro, dentro dessa orientação, toda farmácia tem que ter um farmacêutico? Como é que funciona isso? O farmacêutico responsável, como é que o profissional se insere dentro do estabelecimento? A lei brasileira ela diz que toda farmácia deve ter um farmacêutico presente durante todo o horário de funcionamento, pelo menos um farmacêutico. O que não quer dizer que não possa haver mais. A presença do profissional farmacêutico no estabelecimento farmacêutico, ela é, como a gente estava discutindo aqui, a garantia de que a saúde das pessoas vai ser respeitada. Porque se você não tiver esse profissional, que é um profissional que lida especificamente com isso, que responde eticamente para o conselho, caso ocorra algum problema naquele estabelecimento, passa a ser um simples comércio. E um simples comércio é perigoso quando você está tratando de saúde. Pedro, dentro dessa linha, como é que hoje é a formação? Hoje nós temos muitas instituições, faculdades. Como é que hoje é a formação, em termos de Brasil, do profissional de farmácia?
Olha, hoje nós temos um número excessivo de faculdades, né? No passado tínhamos falta de farmacêuticos para cobrir todos os estabelecimentos. Hoje temos um excesso de farmacêuticos, muito mais profissionais do que o número de estabelecimentos, mas infelizmente o sistema aí público de controle da qualidade da formação, e não só na área farmacêutica, mas em todas as profissões, o que é preocupante para nós brasileiros, né, na área de saúde em geral, é muito falho. Então nós temos aí, infelizmente, muitas escolas abrindo sem nenhuma condição. Muitas vezes você tem aí vagas à disposição, você tem aí o sistema do ProUni, você tem acesso hoje à universidade, mas o governo não está cuidando da outra ponta, que é a qualidade no ensino. Então reforça-se ainda mais o papel dos conselhos, que fiscalizam essas ações dos profissionais, cobram atitudes dos profissionais. No nosso caso, o CRF São Paulo, nós investimos em capacitação. No ano passado fizemos 20 mil capacitações. Esses são cursos promovidos pela instituição. Cursos básicos. Para qualificar, atualizar os capacitar os profissionais, atualizar os profissionais, trazer conhecimento para os profissionais. No ano passado fizemos 20 mil capacitações, todas elas gratuitas, no estado todo de São Paulo. A gente tem um número mais ou menos, para a gente ter uma ideia de quantos farmacêutos existem no estado de São Paulo? Nós temos inscritos no CRF São Paulo 65 mil farmacêuticos. Para 25 mil empresas. Quando você fala empresas, está aí misturado indústrias farmacêuticas, hospitais, laboratórios, né, e também farmácias, drogarias. Em termos de farmácias e drogarias, que é o que a população mais vê, você vai ter por volta de 13 a 14 mil no estado de São Paulo. Eu gostaria de tocar num assunto que foi a campanha que vocês estão fazendo, né? Chama Farmacêutico na Praça. E nós tivemos no Vão Livre do MASP, aqui na Avenida Paulista, essa campanha, essa ação. Queria que você explicasse para a gente qual que é o principal objetivo dessa campanha que vocês estão realizando. Olha, essa campanha foi uma ideia que surgiu numa das nossas... Nós temos 27 seccionais do CRF espalhadas pelo estado de São Paulo. E em algumas seccionais nossas, notadamente do interior, de Jundiaí principalmente, surgiu a ideia de levar à praça, levar à população os serviços que podem ser prestados numa farmácia pelo farmacêutico como uma maneira de que a população conheça o trabalho desse profissional. Há uma necessidade de que a população se eduque a respeito dos direitos que ela tem em relação a essa relação de consumo dela na farmácia. Claro. Então muitas vezes ela vai lá apenas pensando em adquirir um produto e ela não pensa que aquilo também faz parte de todo o ciclo da saúde. Então eu vou num médico, eu gasto um tempão para ser atendido, gasto às vezes dinheiro para uma consulta caríssima, às vezes me empenho para fazer um exame, fico numa fila meses. Isso tudo pode ser estragado se você simplesmente procurar uma farmácia que venda mais barato, alguém te atender errado, trocar o medicamento, ninguém te orientar, ou você com pressa não pede orientação, utiliza o remédio errado. Tudo isso estraga, tudo isso se perde. Então a ideia é falar com a população e educar as pessoas e mostrar, olha, existe um Amigo, profissional... né? Uma coisa, existe uma relação... Não, e é um direito. É um direito. É um direito, né? Todo Quer dizer, a população ela pode cobrar isso, né? O cidadão brasileiro ele tem esse direito e ele não usa. É verdade. Quando ele entra numa farmácia, está com pressa, que o carro dele está estacionado ruim, vai tomar multa, ele resolver aquilo a esposa dele está chamando ele só veio buscar um remédio, ele não quer parar para conversar com ninguém. E nessa, ele estraga todo um ciclo de tratamento. Exatamente. Por pressa, por achar que ele só foi ali adquirir um produto. Quando o nosso objetivo é conscientizar as pessoas que olha, conversa com o farmacêutico, porque ele é a tua última linha de defesa. É verdade. Se alguma coisa tiver que dar errado, não pode ser final ali do processo. Exatamente. Nesse evento que aconteceu no vão do MASP, aqui na Paulista, qual foi o número de atendimentos de pessoas que estiveram lá? Por volta de 2 mil atendimentos nós fizemos naquele dia. Né? O que vocês fizeram, só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor? As farmácias hoje elas estão autorizadas a prestar serviços. Alguns serviços a Anvisa autoriza, como por exemplo, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia capilar, que é a medida do açúcar no sangue, para saber se a pessoa está com níveis elevados ou não de açúcar. Não são as principais funções de uma farmácia, mas são serviços auxiliares que as farmácias podem prestar. Né? Nesse sentido, nós utilizamos esse serviço, oferecemos à população esse serviço, com o intuito de trazer as pessoas para que a gente possa fazer esse processo educacional. Né? E aí a pessoa se interessa em fazer essas aferições
e ao mesmo tempo que faz essas aferições, abre espaço para que a gente faça as orientações, e muitas vezes de um trabalho como esse que nós temos feito, surgem a conscientização, que é o que a gente está buscando nesse trabalho. Eu queria fazer meu testemunho, dar meu testemunho, que eu, passando pelo MASP, nem tinha identificado que estava acontecendo o evento, e achei sensacional, a gente foi muito bem atendido, e se você tiver alguma sinalização, ela faz um encaminhamento para que você tivesse outras orientações. Né, então é um trabalho realmente muito importante. Com certeza. E vocês estão de parabéns pela iniciativa. Ele acontece em outras regiões? No MASP a gente acabou fazendo naquele dia, porque para passagem do Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos. É um dia que o Ministério da Saúde institui como um dia de conscientização, né, da população brasileira e dos profissionais de saúde, da necessidade de instituirmos aí a filosofia do uso racional de medicamentos. Nós temos feito também o farmacêutico na praça simultâneo, onde nós coordenamos as 27 seccionais do Conselho e fazemos uma ação no estado todo, um determinado dia. Em várias cidades acontece. Em várias cidades ocorrem, as principais cidades do estado, hoje nós temos a seccional do CRF, e a ideia é trazer essa mobilização para o estado todo. O sucesso dessa ação tem sido grande, já é o 3º ano que nós estamos fazendo de forma intensiva. Esse trabalho nós não podemos fazer diagnóstico, não é o nosso trabalho fazer diagnóstico. Claro. Então, acontece de muitas vezes a pessoa nunca na vida mediu a glicemia, e num serviço como esse, às vezes passando numa praça, no dia que nós estamos fazendo um trabalho desse, perceber que há alguma coisa errada. O nosso trabalho, então, é encaminhar para um serviço médico. Claro. Nossa pretensão não é fazer diagnóstico. Nossa pretensão é chamar para essa conversa sobre o papel da farmácia e do farmacêutico, e fatalmente acaba vindo a orientação sobre medicamentos. Agora, hoje, pelo que a gente percebe nas drogarias, farmácias, enfim, há sim já uma preocupação maior, porque antes a gente conseguia pegar os remédios nas prateleiras, sem muita receita, né? Hoje não. Hoje já está um pouquinho... É importante que as pessoas entendam o seguinte: existe aquela categoria de medicamentos que elas estão disponíveis na prateleira. Só que mesmo aquela categoria de medicamentos não está isenta de orientação. Claro. Então, muitas vezes você vai querer... o uso excessivo pode acarretar alguns problemas de saúde, não é? Pode acarretar, inclusive, problemas graves. É um direito das pessoas ser atendido por um farmacêutico, e ele está lá presente. Nós garantimos isso através da fiscalização do CRF. São Paulo garante a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Aliás, se você entrar numa farmácia e não tiver farmacêutico, por favor, denuncie para o Conselho Regional de Farmácia, que nós vamos tomar as providências cabíveis. É um direito seu. E sendo o farmacêutico ali estando à disposição, as pessoas devem procurá-lo, mesmo quando for um medicamento isento de prescrição médica, porque a pessoa ela precisa, inclusive, entender que o medicamento, né, ele interage com outros medicamentos que você já está tomando. Claro. Existe até uma máxima que nós repetimos no meio farmacêutico, que o medicamento ele é composto de duas coisas: um produto farmacêutico mais a informação que você recebe. Aí ele é um medicamento. Claro. Se você só tiver o produto, fórmula, né? Se você só tiver o produto na mão e utilizar de forma errada, pode ser um veneno, ou pode ser alguma coisa inócua para a sua saúde. Claro. Se for um produto farmacêutico mais uma informação correta para você utilizar, aí é um medicamento, pode melhorar a tua saúde. Nós sabemos que tem muito problema com o uso inadequado de medicamentos, mas tem poucas informações a respeito. Então acabamos utilizando informações de um mercado que é até mais organizado que o nosso, que é o mercado americano, por exemplo. Então as nossas referências acabam sendo de outro país, e que inclusive é até um pouco mais organizado do que aqui, um pouco mais rigoroso. O sistema está mais organizado. Um pouco mais rigoroso em algumas situações. E a gente sabe, mas mesmo aqui no Brasil, com os poucos dados que a gente tem, nós sabemos que a principal causa de intoxicação na frente de qualquer outra substância é medicamento. Geralmente são doses inadequadas. Utilização inadequada e dose inadequada. Bom, já que a gente falou aqui sobre a Avenida Paulista, a nossa equipe de reportagem ela foi até a Avenida Paulista ouvir o que as pessoas têm a dizer. Veja. É um lugar cosmopolita, tem gente de tudo quanto é jeito, tipo, cor, raça e por aí vai. É um centro econômico, além de ser um centro cultural. Tudo acontece na Paulista. Tem arte, tem cultura, tem os hips, tem música. É um lugar que todo dia, a cada momento, você se impressiona com coisas diferentes, com pessoas, com lugares. Essa é a Paulista. Paulista, eu te amo.
Pedro, qual que é a tua relação com a Avenida Paulista? Olha, eu já cheguei a morar na Avenida Paulista. Logo que eu me formei, eu voltei para São Paulo, né? Eu sou de Santo André, da Grande São Paulo, mas eu estudei no interior e quando eu me formei, nós montamos um apartamento, eu e outros colegas, né, da mesma faculdade, a gente trabalhávamos todos em São Paulo, eu optei por morar. E era um apartamento na Avenida Paulista, esquina com a Brigadeiro ali. Nós montamos ali como se fosse uma república, mas não era bem uma república, já era um pouco mais organizado que uma república. Então eu cheguei a morar ali, fantástico, um lugar como foi colocado aí, onde você tem acesso a tudo muito fácil, né? Principalmente a parte cultural, a parte de lazer. Então era... Deixando bem claro que era antes de eu me casar, né? Eu era solteiro ainda, né? Para não arrumar confusão, né, nessa Pedro? época era... Mas agora, muito... depois de casado, você continua ainda na Paulista, curtindo a Paulista? Nós, acho que todo mundo que mora na Grande São Paulo, né? Eu voltei a morar em Santo André, minha cidade, mas todo mundo que mora na Grande São Paulo tem essa relação mesmo de né? Trago meus filhos, olha aqui é a Avenida Paulista, todo mundo se impressiona quando você, às vezes, recebe alguém de outro estado, é importante, você tem que passar por ali, tem que mostrar, as pessoas, né, querem ver. Eu acho que é o principal marco de São Paulo, se não um dos principais. E realmente a gente precisa cultivar isso, né? Todas as grandes cidades do mundo, elas têm esses marcos, né? Elas têm essas passagens onde as pessoas fazem questão de tirar as fotos, onde de as mostrar coisas acontecem, aqui, né? Exatamente. E eu acho que a gente deve, então, cultivar isso, a Avenida Paulista, como um símbolo, como um marco aí, que a gente cultive aí como um orgulho para São Paulo, para a nossa cidade. Com certeza. Né? E para dar boas-vindas aos turistas que estão aqui em São Paulo durante o maior evento esportivo do mundo, a Associação Paulista Viva, em parceria com o Conjunto Nacional, lançou o evento Paulista de Todo Mundo. O objetivo é incentivar a convivência harmônica e pacífica e promover a união dos povos. Um imenso painel com as bandeiras das 32 seleções do Mundial estão expostas na fachada do Conjunto Nacional. A produção é coordenada pela Cooperax, que é uma cooperativa de arte alternativa e coleta seletiva, e conta com a participação de pessoas atendidas por organizações como o Cratode, que é um centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas, e do CAPS Itapeva, Centro de Atenção Psicossocial. O projeto tem a consultoria do professor e pesquisador Tiago Berg, que é um especialista em bandeiras e hinos. Pedro, você acredita que a bandeira, ela é, assim, o símbolo máximo de um povo? A bandeira brasileira me chama a atenção quando eu vejo, às vezes estou passando em alguma via, vejo aquela bandeira grande como tem lá no Conjunto Nacional, tem uma bandeira enorme, e aí me dá realmente uma sensação boa de falar, puxa, ainda tem gente que cultiva aí o hábito da bandeira. A nossa bandeira, ela traz, por mais que a gente esteja chateado, esteja pessimista com o país, mas precisamos aprender a mudar as coisas sem atacar o país, né? Então, se o governo está ruim, vamos mudar o governo. Vamos votar com mais vamos votar diferente, trocar os nossos representantes. Né? Mas vamos manter os símbolos nacionais, porque afinal de contas aqui a terra que a gente vive, que a gente precisa passar uma imagem para os nossos filhos. Sim, e vamos criar os filhos. E eles têm que continuar esse trabalho que a gente luta para melhorar essa terra, e eles também têm que melhorar, independente de quem estiver no governo. Se a gente não concorda, vamos mudar, mas o país não tem nada a ver com isso, pelo contrário, a gente tem que... A nação brasileira é maior que tudo isso. Exatamente. Eu acho que a gente precisa trabalhar com essa conscientização. O povo precisa entender que a bandeira não é o símbolo da seleção, a bandeira é o símbolo do país, da terra onde ele pisa, onde ele ganha o seu dinheiro, onde ele sustenta os seus filhos, e acho que a gente... É um belo trabalho de fazer essa referência à bandeira. Bom, e agora a gente vai ver algumas curiosidades sobre as bandeiras. A origem do preto, vermelho e dourado da bandeira da Alemanha está relacionada às cores dos uniformes usados pelas tropas alemãs durante as guerras napoleônicas, bem como as primeiras tentativas de unificação do país em 1848. O significado das cores vem da expressão saindo da escuridão da servidão, preto, através de sangrentas batalhas, vermelho, chegamos à luz dourada da liberdade, amarelo-ouro.
As cores da bandeira de Portugal simbolizam tanto a Revolução, vermelho, quanto a tradição portuguesa de exploração, verde, de novas terras, recebendo um emblema que simboliza o passado imperial português. O escudo, sobreposto a uma esfera armilar dourada, representa um antigo instrumento auxiliar de navegação. O escudo central possui 5 escudentes azuis, em formato de cruz, representando a vitória do rei Afonso Henrique sobre os 5 reis mouros em 1139. A orla vermelha do escudo com os castelos dourados significa os 7 castelos conquistados dos mouros pelo rei Afonso III no final do século XIII. A bandeira de Gana, que foi a primeira colônia britânica na África a conseguir a independência em 1957, acabou por homenagear as cores da Etiópia, adicionando uma estrela negra para representar a esperança de dias melhores. O vermelho simboliza o sangue dos mártires, o amarelo as riquezas minerais e o verde as florestas tropicais. Os Estados Unidos alteraram 28 vezes a sua bandeira. É o país que modificou por mais vezes o símbolo nacional sem abandonar a estrutura original. Seu desenho é inspirado na bandeira comercial usada pela Grã-Bretanha, que tinha 13 listas em vermelho e branco. Em 1777, depois de conquistada a independência, a bandeira britânica foi substituída por um cantão azul com estrelas brancas para representar cada um dos Estados-membros. É curioso, né? A gente aprende algumas coisas sobre os países olhando simplesmente a bandeira, né, Pedro? É interessante. Esse tipo de cultura, né, a gente precisa estimular, porque é importante, as pessoas deixam um pouco isso de lado. Isso é bobagem, cultura inútil, mas quando você viaja, principalmente, todo mundo vai para os Estados Unidos, né, e aí chega lá, não sabe nada do país, não conhece nada, não viveu nada, deixa de conhecer coisas interessantes, não para perceber coisas importantes que tem históricas, né? Então, importante, é um tipo de cultura que eu particularmente gosto bastante. Acho que a gente tem que estimular, é interessante a iniciativa até por conta disso. E essa disso. iniciativa foi bem isso que você falou, a gente homenageando os 32 países que estão aí na competição esportiva, estamos fazendo o que é parte da cultura de São Paulo, do Brasil, que é receber bem todas as culturas, todas as nações. E a expressão máxima de uma nação é a bandeira e o hino. Então cada um, você viu aí por esse pequeno resumo, cada bandeira tem uma história de luta, uma história de conquistas, né? Então realmente as bandeiras são uma representação muito importante das nações. Então a ideia foi compartilhar isso com a sociedade de São Paulo, com essas bandeiras. Outros edifícios na região da Paulista também estão colocando bandeiras, não só a bandeira do Brasil, mas como bandeiras de afinidade. E a ideia é que a gente receba muito bem as pessoas que estão visitando a cidade de São Paulo. Muito bom. E que a gente tem aí, pelo menos na avenida que é o símbolo aí da cidade, essas bandeiras. Exato. Aí, Nós já temos ali na região vários edifícios que mantêm permanentemente bandeiras, né? A hotelaria toda mantém, alguns prédios importantes ali da região já mantêm, então a gente quer que estimule essa prática, seja estimulada, para que as bandeiras realmente permaneçam ao longo do tempo, sempre de forma bem iluminada, as bandeiras que estiverem danificadas sejam recolhidas depois para serem encaminhadas para unidades, no caso são as unidades militares que fazem a destruição das bandeiras, sempre com muito respeito, porque, como você disse, ela representa a nação brasileira. Claro. Exatamente. Bom, vamos ver então algumas outras curiosidades, vamos lá? Afirma-se que as cores preta, amarela e vermelha da bandeira da Bélgica derivam do estandarte da antiga região de Brabante. Em 1831, depois que a Bélgica se tornou um país independente, a bandeira foi adotada oficialmente. A faixa branca da bandeira da Argélia representa a paz e a cor verde é uma referência ao islamismo. O quarto crescente na cor vermelha recorda o sangue dos argelinos, que lutaram durante a Guerra da Independência contra a França. As pontas do crescente, mais alongadas que o habitual, são vistas popularmente como sinais de boa sorte e prosperidade. A faixa branca da bandeira russa representa Deus, o azul, o Tsar, e a vermelha, o povo, estando o azul do Tsar
abaixo de Deus e acima do povo. Outra interpretação diz que o branco representa os gelos polares, o azul, as águas do Oceano Ártico e o vermelho, o povo russo. O branco da bandeira coreana representa a pureza e a paz, enquanto o disco central em azul e vermelho simboliza os conceitos de criação e desenvolvimento da filosofia oriental. Os 4 tigramas pretos em cada canto se originam dos desenhos do livro chinês de artes divinatórias e simboliza os 4 elementos universais: o céu, o fogo, a água e a terra. Bom, a gente consegue perceber que tudo existe uma explicação, né, Antônio Carlos? Tem sempre um porquê. Por que a bandeira tem determinada, né, cor, determinado símbolo? Impressionante, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente está cumprindo aí um trabalho, como o Pedro disse, né, de desmistificar um pouco e, ao mesmo tempo, tornar todas essas bandeiras muito mais amigáveis do que elas já são, né? São países que, de alguma forma, estão aqui, fazem parte da cultura do país, contribuem e contribuíram para a Constituição da nação brasileira. Claro, com certeza. Bom, Antônio Carlos, nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Você gostaria de fazer as considerações finais? Queria agradecer finais? ao Pedro a oportunidade, dizer que a Associação Paulista Viva fica à disposição do Conselho. Outras iniciativas que você queira fazer na região da Paulista, você conte conosco para que a gente faça difusão, que a gente possa fazer algum apoiamento às suas iniciativas. Muito obrigado. Eu queria agradecer também o espaço, né? Agradecer aí a acolhida de vocês. Colocar o CRF São Paulo à disposição, não só da população da Paulista, mas toda a população aí do estado de São Paulo. E continuaremos aí na nossa missão, né, de proteger a saúde da população, de trabalhar pela melhoria da saúde da população do estado de São Paulo e que as pessoas contem com os farmacêuticos nessa questão da saúde, procurem os farmacêuticos e com certeza outras iniciativas faremos aí na avenida, que é o símbolo da cidade, porque a gente consegue sempre projetar mais a partir daí. Muito obrigada, Pedro. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.